Bem-vindos, pessoal, ao curso de Bolsa de Valores, Forex e Mini Índice gratuito. São análises de longo e médio prazo e estratégias de day trade, swing trade e position trading que você aprende gratuitamente nesse curso diário para Bolsa de Valores com ações, Forex e Mini Índice no mercado futuro. Nosso website www.traderprofissional.com.br. Nossa homepage tem esse banner aqui, pessoal, principal, tá? Que é o curso de teste gratuito. Então, nesse banner você clica aqui e você se cadastra, porque toda vez que sair um vídeo novo, quase todos os dias de segunda a sexta tem, você ficará atualizado com vídeos de primeira qualidade. Meu nome é Leandro Santos, sou diretor do Instituto Trader Profissional. Sou trader profissional, administro capital para terceiros também. Sou programador, desenvolvedor. Quem desenvolveu o site e o sistema e o software Speed Risk Manager foi eu mesmo. E também entendo muito sobre programação neurolinguística. Se quiser saber mais sobre mim, você clica aqui em Quem Somos Nós e leia o conteúdo institucional. Meio-dia e 46 aqui em Buenos Aires. Hoje é dia 2 de dezembro de 2014. Então hoje vou estar fazendo um vídeo sobre day trade na Petrobras. Provável que pode estar acontecendo uma forte tendência de alta. Pode ser que aconteça nos gráficos intraday. Bom, a Petrobras no gráfico diário. A videoaula inclusive de hoje trata-se de identificar pontos de suportes fortes para estar operando reversão de tendência no day trade ou identificando o início de uma tendência, entrar e surfar nela, porque está em uma região de suporte interessante e com uma força significativa. Então, nós temos aqui na Petrobras, no gráfico diário, vem testando esse fundo, certo? O candle ainda não fechou, mas atualmente nós temos o que? Temos o preço fazendo padrões de indefinição. Primeiro nós temos um padrão de indefinição aqui, que é esse martelo negativo, mas é um martelo exatamente em uma zona de reversão de movimento que também tem uma psicologia de suporte, que é o all-line inferior, que é faz parte do nosso indicador Reversion Process. Então sempre quando bate nessa linha, o preço tende a fazer movimentos. Por exemplo, quando passa dessa linha, o preço tende a fazer uma correção forte para cima e às vezes essa correção forte continua a ponto de reverter a tendência, certo? Então são zonas de reversão de movimento, as wall lines. Então essa wall line inferior funciona também como um suporte. E vem testando esse fundo, só que nesse teste de fundo, atualmente a característica do mercado também é de padrões de indefinição. Por quê? Candles com corpos pequenos indicam indefinição. Candles com corpos pequenos e sombras pequenas lembram o padrão spinning top, que é um padrão que realmente ele caracteriza uma psicologia do mercado indicativa de indefinição. Se isso acontece em uma zona de suporte, significa que é um ponto ideal de compra ou de reversão de tendência em gráficos inferiores, certo? E aqui vem fazendo outro martelo, exatamente na wall line inferior. Já foi demonstrado que a wall line inferior tem essa característica. E a Prophecy Line, que é a linha amarela ali embaixo, vem fazendo divergência. Existem vários padrões de divergência, não tem como eu tratar de todos aqui. Quando é convergência, significa que a força continua. Quando é divergência entre o indicador e o preço, significa que o mercado se encontra com enfraquecimento. Então são indicativos de que o preço pode subir. No gráfico diário, o operador de position ou swing trader, ele vai operar a tendência. E aqui não tem nenhum sinal nem para ele comprar, nem para ele vender, porque a tendência é de baixa, ele não vai comprar aqui no swing trade, ele só vai operar vendido. Mas não deu sinal de venda de acordo com a minha estratégia. Então, pessoal, a gente tem uma zona de suporte aqui,
certo? E a gente pode também estar pegando no gráfico diário outras zonas de suporte também interessantes, que é esse fundo duplo aqui, que falhou, mas caracteriza uma zona de suporte porque houve dificuldade para o mercado cair, certo? Agora a gente sabe que o mercado, o gráfico diário vem apontando para cima, tem chance de fazer um movimento altista. A gente vai no gráfico de 5 minutos verificar se existe algum padrão de reversão de tendência que podemos operar, certo? A minha metodologia tem vários padrões, certo? Mas o que a gente vê aqui no gráfico intraday dos 5 minutos, que reflete a força e direção do gráfico diário? Naturalmente a gente vê que vem fazendo tendência de baixa, mas não é aquela tendência com fundos descendentes, pequenas correções e mais movimentos descendentes grandes, muito maiores do que os movimentos ascendentes no zigue-zague para baixo que o mercado faz em uma tendência de baixa. Então, o próprio movimento do mercado, você não precisa de indicador, você não precisa de técnica secreta, você não precisa de nada. Apenas analisando os candlesticks e o preço e esse movimento, a gente vê que é um movimento fraco, né? Veja que aqui vem fazendo fundos descendentes, mas são pivôs de baixa, mas são movimentos muito pequenos. Vol dá uma explosão para cima. Aqui já houve uma força, aqui houve uma correção que devolveu todo esse movimento baixista. Então, o mercado já indicou cansaço aqui, certo? E aqui também fez um movimento de queda, voltou, devolveu quase tudo. E isso é um indicativo claro, tá? É um indicativo claro de enfraquecimento do mercado. Então são nesses pontos que o day trader pode estar operando reversão de tendência. Agora, o que reforça esse enfraquecimento do mercado não é só o gráfico de 5 minutos demonstrando esse enfraquecimento demonstrado pelo preço. Fora as divergências também que vem acontecendo na Profit Line, a linha amarela em relação ao preço também. Mas o gráfico diário ele apontou pontos para cima que a gente pode estar que indicam direção para cima, né? A gente vai ver o ponto de suporte aqui, ó. Aqui a gente tem um ponto de suporte que é lá do gráfico diário e a gente tem um fundo aqui muito importante. Então a gente pode estar nesse ponto de suporte, que é um suporte lá do gráfico diário, que tem um padrão de candlestick, que tem uma psicologia forte que é de suporte, psicologia forte de suporte ou de força compradora, que é o martelo, exatamente. O martelo. Então, um martelo que aparece lá no gráfico diário, ele tem muita força e ele vai influenciar no gráfico de 5 minutos. E então, nesse ponto de suporte, é um ponto ideal para a gente estar operando reversão de tendência. Se acontece um fundo duplo, por exemplo, um oco, por exemplo, que é um padrão não necessariamente reversão de tendência, mas reversão de movimento ou correção forte e possível reversão de tendência depois, se o movimento contra a tendência atual do oco continuar. Então, se esses padrões aparecem nessa região de suporte, isso reforça a probabilidade de você acertar a reversão de tendência, ok? Então, no day trade, eu sei e tem padrões que o meu curso ensina, que é o fractal de reversão, não tem como eu explicar aqui, são muitos detalhes. E outros padrões de reversão de tendência, só que eu tenho uma característica de operar quando a tendência é confirmada. Só que eu pego no início, então eu vou aguardar o preço iniciar uma tendência, como aconteceu aqui, houve a reversão de tendência, eu entraria aqui e surfaria na tendência, é mais fácil e é mais eficaz. Operar a reversão de tendência é mais difícil, porque embora você vai entrar na reversão de tendência, o mercado ele se encontra em uma tendência específica, e embora enfraquecida, a tendência ainda é válida. Então aqui a tendência é de baixo, apesar de que agora o preço está acima da price trend line aqui, então agora já assumiu uma pressão de compra, uma direção de força altista e pressão compradora, porque o preço se encontra acima da price trend line. Então agora o mercado na Petrobras está altista mesmo, confirmado.
Mas antes disso, eu preferiria que o preço realmente fizesse essa confirmação que está fazendo agora. Então, se o mercado voltar para um ponto de suporte aqui, eu iniciaria uma operação de compra. Ah, Leandro, mas se você entrasse aqui, você estaria ganhando muito mais. Acontece que acertar esse fundo é muito difícil. Aqui, por exemplo, deu indicativos de que o mercado poderia fazer a mesma reversão que aconteceu aqui. E ele não fez, ele foi mais para baixo. Então são vários stops que você toma quando você opera reversão de tendência. Por isso que são padrões raros de reversão de tendência que eu ensino a operar no meu curso, que são padrões que têm mais probabilidade de acerto. Eu particularmente hoje não opero mais reversão de tendência porque eu prefiro a simplicidade. E operando da maneira que eu opero, aguardando a confirmação da tendência pela minha metodologia, é uma maneira que eu acho mais eficiente. Então, a lição aqui dessa videoaula é: se existe um ponto, operar uma reversão de tendência de baixa para alta, se existe um ponto de suporte que é caracterizado por padrões de candlesticks lá no gráfico diário, a gente pode considerar esse padrão para estar tomando decisão no day trade, ok? Porque o mercado ele é influenciado por fractais superiores. Isso é comprovado, foi comprovado por Elliott Waves, na teoria de Elliott Waves. Isso foi comprovado e eu comprovei isso na prática também, assim como tem metodologias que utilizam a análise fractal como eu. Pessoal, agora sobre a sabedoria por trás de ter sucesso na arte de trading, assim como na área de investimentos, existe a palavra não e a palavra sim. E tem gente que não sabe dizer não para aquilo que não pertence ao seu círculo de competência. Então, às vezes, o aluno ele faz e aprende e opera durante muitos anos ações e ele quer entrar no mercado Forex. O mercado Forex não é o círculo de competência dele ainda. Ele não tem experiência. Ele não tem conhecimento sobre o funcionamento dos cálculos e regras para fazer suas aplicações no Forex. Assim como ele não sabe a metodologia ideal para operar no Forex. No Forex, segundo a minha experiência, a minha metodologia funciona muito mais no gráfico de 4 horas do que qualquer em outro gráfico. No mini índice, no gráfico de 4 horas, pelo menos no ano de 2014 agora, os testes e as probabilidades que eu calculei, os resultados da minha metodologia no mini índice no 4 horas, foi cerca de 10% de lucro só. Mais do que a poupança, mais do que a renda fixa, mas pouco. O ideal é ganhar pelo menos de 16 a 20% de lucro. Então foi pouco o desempenho no mini índice, porque o mercado ele se encontra esse ano lateralizado também. Então não vem funcionando bem a metodologia porque o mercado ele não está fazendo grandes tendências no Ibovespa. Então o que a gente tem é que considerar que nós temos que fazer os investimentos ou entrar para especular no mercado naquilo que nós sabemos. E você não sabe absolutamente sobre se você não sabe absolutamente sobre uma área, mesmo que você tenha experiência em outra, uma área que eu me refiro é outro tipo de mercado. Você tem que estudar, por quê? A minha metodologia funciona em qualquer mercado, mas o desempenho da minha mesma metodologia que funciona no Forex em algumas paridades não vem tendo desempenho no mini índice no 4 horas. Já no day trade nos 5 minutos tem desempenho. Então, para eu saber o que eu tenho que fazer no mini índice que tem mais chance de dar certo, eu preciso estudar, testar com pouco dinheiro e sentir como que está o mercado. Então, não é porque você tem, mesmo eu tendo 4 anos de experiência, eu nunca mexi com arbitragem, por exemplo. Eu vou ter que estudar, eu vou ter que testar, eu vou ter que testar na simulação, depois testar durante
mais de 6 meses a um ano com dinheiro real, porém pouco, porque eu não sei se na realidade vai funcionar. Enfim, dá trabalho. É como fazer uma faculdade. Então as pessoas se iludem achando que o mercado financeiro é fácil. Você tem que tomar o máximo de cuidado possível, porque se você não pode perder dinheiro no mercado. Se você perde, para você recuperar, talvez você nunca recupere. Então você não pode perder. Você tem que sobreviver. Ok? Então o investidor que ele é muito mal sucedido, ele não tem nenhum critério e ele adota os critérios de outras pessoas, de gurus, de pessoas que estão indicando em fóruns ou de analistas. Então ele simplesmente vai adotando esses critérios e simplesmente vai tomando decisão com base nesses critérios. E isso é comprovado por pesquisas e por estatísticas de pessoas mal sucedidas no mercado financeiro que fazem isso, que não sabe dizer não a uma recomendação que não é da área dele. E são pessoas mal sucedidas. Agora, já quem é bem sucedido no mercado, ele se recusa a fazer investimentos que não atende aos seus critérios. Então não atende aos meus critérios fazer arbitragem, não atende aos meus critérios operar opções binárias, opções a seco. Então eu não vou operar e ponto final. Não atende aos meus critérios operar uma certa paridade que eu nunca testei na vida no mercado Forex, no gráfico de 1 minuto. Não foi feito testes ali e calculadas as probabilidades ali. Então eu não atende aos meus critérios, que é fazer os testes antes e ter todas as probabilidades milimetricamente calculadas. E quem é bem sucedido nos investimentos diz não sem dificuldade para qualquer opção que não passe pelo seu crivo. Então, o próprio George Soros e o Warren Buffett, eles têm essa característica e filosofia. Então, quando eu comecei a assimilar isso deles, eu comecei a ter um poder de sobrevivência no mercado muito maior. Então, fica aqui o recado. Lembrando que todas essas filosofias estão embutidas na minha estratégia, que estão no meu curso Trader Profissional Completo. Por isso que é um curso muito especial. Pessoal, gostou do vídeo? Compartilhe. Dê um joinha no vídeo caso você achou ele interessante para ajudar na audiência do canal e do vídeo. E até amanhã.